Fala, meus amigos do canal Bruno Palma Hidroponia, tudo bem com vocês? Galera, esse vídeo aqui é a segunda parte, né, de um vídeo onde eu tô debatendo um pouquinho aí, né, explicando um pouquinho para vocês sobre o plástico filme. Então, a primeira parte eu falei sobre o uso do plástico filme ou não, né, dependendo da sua região. Isso aí vai comandar demais se você utiliza ou não o plástico filme. Então, se você não viu esse primeiro vídeo, eu vou deixar ele aqui em cima para você, tá? Então, você assista ele aí para você ver se é interessante ou não o uso do plástico filme aí para você na sua região, de acordo com o seu clima, tá? E hoje a gente vai falar sobre os tipos de plástico filme que tem, tá? Que possui hoje em dia no mercado, e as micras, tá, pessoal? Um plástico filme de 100 micras, 150 micras, e isso acaba confundindo um pouco as pessoas. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, assim, gente, hoje nós temos o plástico filme, o plástico filme normal, comum, tá? Então você procura ali na internet plástico filme para estufa, você vai encontrar um plástico filme que é o comum, vamos dizer assim, um plástico filme simples, tá? Que o objetivo dele maior realmente é segurar ali o impacto da chuva, enfim, tá? Seria um plástico filme assim sem muitas características, é um plástico filme simples. Aí nós temos um plástico filme, tá, que seria já um pouco mais diferenciado, que é o plástico filme leitoso. Eu vou ler um pouquinho aqui, só uma parte um pouco mais técnica para vocês, tá? Aí depois eu falo um pouquinho sobre ele. Então veja só, a lona plástica branca leitosa ou filme agrícola leitoso, ele é fabricado para culturas que demandam baixa intensidade de luz. Sua principal função é minimizar a radiação luminosa aplicando um sombreamento uniforme. Tá? Por isso não deve bloquear nenhum comprimento de onda em relação ao outro. Além disso, ele reduz proporcionalmente a luminosidade em todas as faixas da radiação solar que incidem sobre o material com o efeito da difusão da luz. Aí aqui uma informação aqui está mais detalhada, mais interessante. Ó, o material é ideal para túneis altos e baixos e para estufas, principalmente no cultivo de morango, samambaias, flores e plantas ornamentais, tá? Então, assim, este plástico, gente, por ele ser leitoso, tá? Então, assim, ele acaba dando uma sombreada, tá? Então, ele vai fazer um sombreamento, como se fosse um trabalho ali do sombrite, tá bom? Então, assim, ele seria interessante, como, né, nos exemplos que eu citei, né, como flores, né, plantas ornamentais, enfim, seria algo mais assim interessante, plantas que, né, precisam de uma temperatura mais baixa, que não tem tanta necessidade daquele sol, tá? Agora, sim, para alface, tá? Pode ser complicado, porque se ele fizer um sombreamento aí, né, você já tem um sombrite, às vezes esse plástico faz um sombreamento maior ainda, pode ser que não seja tão interessante, né? A alface ela vai começar a espigar, em busca da luz ela começa a esticar, tá? Então, assim, não seria o recomendado para esses cultivos, alface, rúcula, salsinha e cebolinha, tá? Pode ser interessante, às vezes, se você mora numa região muito quente, tá um sol muito forte, esse plástico ele vai dar aquela amenizada. Mas isso o sombrite faz muito bem, né? Então, seria mais interessante você investir num sombrite 70%, né? 80%, enfim. Porque aí você faz ele de correr, faz um sombrite móvel, já o plástico é fixo, tá? Então, assim, eu acredito que não seria interessante para esse tipo de hortaliças nossa, tá? Então, seria mais interessante ali para flor, enfim. Tá bom? Então esse seria o plástico filme leitoso que você vai encontrar aí na internet. E nós temos também o plástico filme, gente, difusor, que é o que eu tenho aqui. Eu vou ler um pedacinho aqui para vocês. Ó, o plástico agrícola difusor, ele viabiliza o aprimoramento da difusão da luz. O material com aditivação, com cristais distribuídos pelo filme através da tecnologia de ponta aplicada no material. Portanto, o balanceamento da intensidade luminosa espalha a luz por toda a estufa. Sendo assim, esta característica difusora permite maior intensidade da luz durante o dia, o que distribui de forma uniforme os raios solares para todas as plantas. O plástico filme, o plástico filme difusor é ideal para as mudas, né? Estufa de mudas, tomate, pimentão, hidroponia e frutas. Então, assim, esse plástico filme, gente, o difusor é o que eu tenho, ele é muito bacana, gente. Ele, assim, ele dá a impressão de que ele é uma grande lâmpada LED, sabe? Ele é muito bacana. Então, mesmo no dia nublado, que o sol não aparece, você olha assim, parece que ele está meio que aceso. Ele é muito bacana, sabe? Eu tenho até uns vídeos anteriores onde eu falo sobre ele. Se você pesquisar aqui nos vídeos aqui do canal,
procura ali sobre o plástico filme que você vai ver, né, como que eu instalei ele, eu falo um pouquinho mais sobre ele. E esse difusor aqui é muito bacana, gente, é muito legal. Então até em alguns lugares, né, a gente encontra assim, o pessoal fala bastante. O sol normalmente, né, gente, como ele vai mudando de posição durante o dia mesmo, né, a posição do sol, às vezes uma planta faz sombra sobre a outra, tá? E esse plástico, ele acaba que ele controla isso, né, porque a impressão que a gente tem é que o sol bate, independente da posição que o sol vem, mas o plástico ele amplia, né, ele distribui, né, de forma uniforme essa claridade, esse plástico filme difusor. Então assim, ele é muito bacana, eu gostei demais. E é o plástico filme que eu tenho aqui e é o que eu recomendaria para você, tá? Então, porque ele distribui aí de uma forma uniforme a claridade. Aqui não tá tão claro, gente, porque eu estou usando sombrite, tá bom? Mas se eu recolher o sombrite aqui, vocês vão ver uma claridade bem forte aqui. Mas eu deixo o sombrite, né, para ajudar aí nas plantas, né? E também aqui na hora de gravar o vídeo, se não botar o sombrite fica difícil, né? Começa a suar aqui rapidinho. Então, assim, é muito bacana, show de bola. E então, o que mais eu queria falar com vocês é a questão das micras, né? Quando a pessoa quer iniciar aí, né, montar uma estufa, alguma coisa, né, e você vai atrás desse tipo de informação do plástico, você se depara com a questão das micras. Então, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso. Então, a gente encontra aí no mercado, gente, plástico filme de 75, 100 micras, 150 micras, 200 micras. O mais que a gente mais encontra, tá? Conversando até com vários hidroponistas, o que o pessoal mais utiliza é o de 100 e o de 150 micras. Então, assim, as micras, gente, falando de uma forma assim bem simples para vocês, nada mais é do que assim a espessura, do que a resistência, tá? Do plástico. Então, quanto menos micras, mais fraco ele vai ser, tá? Quanto mais micras, mais forte ele vai ser, mais resistente, tá? E, então quer dizer assim, então o de 150 micras, 200 micras é o melhor que tem, vai ser o mais recomendado. Não, tá? Isso vai depender muito, gente, da sua estrutura, tá? O que acontece, gente? Vamos supor que você montou, tem muita gente que monta uma pequena estufa em casa para começar, monta até na frente de casa, no fundo, tá? Um exemplo. E você mesmo montou ali, você comprou uns pedaços de pau, usou algumas coisas que você tinha em casa e você mesmo fez sua estrutura ali. E você viu que ela não ficou tão forte, tão resistente, tá? Então, assim, isso vai ter que ser no olho, tá? Você vai ter que olhar, mexe aqui, ver como ficou as amarrações, como você chumbou no chão, e você olha ali como que tá. Então, vamos dizer que ela tá jogando um pouquinho, que não tá aquela estrutura forte, bem resistente. Nesse caso, o bacana para você é um plástico filme de menos micras, um plástico filme mais fraco, né? Então, por exemplo, plástico filme de 100 micras. Por quê? Imagina que dê uma tempestade, gente, um vento, tá? Pegar aí uma época de muito vento e chuva, enfim. O que vai acontecer? Se você tem um plástico filme fraco, tá? Menos micras, vamos pôr ali o de 75 ou de 100, que é um dos mais utilizados. Bateu um vento ali, a estrutura começou a balançar, o plástico rasga, tá? O provável é que o plástico vai rasgar, com isso dando a passagem ali para o ar, né? E a sua estrutura vai permanecer, tá? A sua estufa ali, a sua estrutura, enfim, vai ficar de pé. Depois você vai fazer um remendo, um reparo naquela parte que rasgou, tá? Agora, se você colocar um plástico filme mais forte, por exemplo, de 150 micras, que é o que eu tenho aqui, se bater um vento, gente, pegar um vento muito forte, você provavelmente vai perder a sua estrutura, tá? Porque o plástico vai levantar a sua estrutura, você vai ter uma perca muito maior do que um simples plástico rasgado, né? Do que uma simples manutenção. E isso, gente, pode ocasionar não só esse prejuízo, tá, da sua estrutura, mas você imagina só, você mora na cidade, por exemplo, que tem muita gente que começa assim, você imagina só num vento, a sua estrutura levanta e começa a voar pedaço de pau e de estrutura para todo lado, né, onde você tem fiação, né, rede elétrica passando, você tem vizinho, você tem carro, tem pessoas, né, pode ocasionar até um acidente envolvendo gente, pessoas, né. Então, assim, seria um prejuízo, né, incalculável. Então, nesse caso, se você tem uma estrutura fraca, você viu que você montou algo simples, algo ali que não é forte, algo assim, que
que você mesmo fez, sabe? Não foi tão planejado, que não é tão resistente, então coloque um plástico filme de menos micras, tá? Sendo de 75 ou de 100, que é um dos mais utilizados, tá bom? Agora, se você montou uma estrutura forte, que você viu que, sabe, tá bem chumbada no chão, é uma estrutura bem forte, sendo de ferro, sendo de madeira mesmo, de pau, enfim. Se você viu que é uma estrutura bem forte, que pode bater um caminhão ali que não vai derrubar, aí você pode colocar um plástico filme forte, um plástico filme de 150 micras ou um de 200. O de 150 é o que o pessoal mais utiliza, tá? Dentre o mais forte, tá? Então o mais fraco, vamos pôr ali o de 100 e um pouco mais forte seria o de 150. Então você pode colocar sem problema, porque você vai ter um plástico que vai durar muito tempo, tá? Vai durar muito tempo. O meu aqui já choveu granizo, gente, 2 vezes nesses últimos meses, não fez nada no plástico. Então você vai ter um plástico que vai durar muito tempo, não vai rasgar, né, tão facilmente e não vai afetar a sua estrutura, tá? Então, assim, para você definir a espessura do seu plástico, quantas micras, né, a qualidade dele, o que vai comandar realmente é a sua estrutura. Tá, gente? Então, antes de escolher, antes de comprar o seu plástico filme, primeiro veja a sua estrutura, primeiro monte a sua estrutura, veja como que vai ser a resistência dela, a qualidade dela, porque isso aí vai ser fundamental na hora de você ter um sucesso aí e evitar futuros problemas, tá? Então, na verdade, você pode até pensar assim, mas então eu vou colocar um plástico filme fraco para ele rasgar, seria, vamos dizer assim, gente, um prejuízo calculado. Tá? Então já é algo que você já está calculando, que lá na frente isso pode acontecer, né? Mas você já está fazendo de algo já calculado. Antes de ter um prejuízo no plástico, onde você faz uma manutenção, um reparo, do que você ter um prejuízo na sua estrutura. Imagine sua estrutura tombando, quebrando, levantando, ocasionando algum acidente, batendo na casa, no carro, numa energia, né? Na fiação, né? Então, assim, a gente tem que pensar lá na frente. Então, seria um prejuízo calculado. Antes perder um pedacinho de plástico ali do que evitar, né, maiores acidentes. E às vezes a gente não tem essa noção, gente, da força do vento, sabe? Da natureza. O meu aqui, gente, quando eu coloquei, eu já sabia que minha estrutura era forte, tá? Então, ela é uma estrutura de ferro, tá? Aquele metalon, né? Acho que é assim que o pessoal fala. Ela deve ter pelo menos uns 50 quilos, tá, gente? A estrutura. E a primeira vez que ventou, gente, a estrutura balançava, sabe? Fazia um barulho e eu fiquei até preocupado. Eu falei, caramba, isso aqui vai, né? O que vai acontecer aqui? Aí eu subi aqui em cima e chegava a balançar assim, ó, sabe? Batia no telhado, ela subia e descia. Só que ela está muito bem presa, né? Aqui ela é uma estrutura retrátil, né? Ela é de correr, então tem os parafusos, tem as porcas, né? Tem 4 porcas, parafuso, então assim, ela está bem presa no telhado. Então, não ocasionou nenhum problema. Mas eu tenho certeza, se a minha estrutura fosse fraca, se fosse algo meio simples, isso aqui teria levantado e só Deus sabe onde que eu iria ter buscado essa minha estrutura. Porque a gente não tem noção, né, gente? Mas olha que o vento bate e se você tem um plástico muito forte, muito resistente, ele vai puxar e vai tentar levantar a sua estrutura. E se não for algo forte, ele levanta e ele destrói e vai sair derrubando tudo que tiver pela frente. Tá? Então, assim, cuida muito disso, tá bom? Então, estrutura fraca, plástico filme de menos micras, 75 ou 100 micras. Estrutura forte, plástico de 100 ou de 150 ou de 200 micras, tá bom? 75 e 100 para a estrutura fraca, 150 e 200 para a estrutura forte. Aonde o de 100 e o de 150 são, tá, os mais utilizados aí pelo pessoal. Beleza? Então é isso aí, gente. Espero, né, poder ter ajudado aí, tirado uma possível dúvida que você tinha referente ao plástico. Sobre o primeiro vídeo que eu fiz falando sobre a importância de você colocar o plástico filme, se você deve ou não colocar, eu vou deixar aqui no finalzinho do vídeo para você também, tá? Se você não assistiu, para você assistir, beleza? E se você gostou do vídeo, deixa aí o seu joinha, lembra de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Um abraço!